Fala Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ACIPOAcast, aqui gravados diretamente da sede da Associação Comercial de Poá, a ACIPOA. Esse ACIPOAcast é um programa comemorativo ao Jubileu de Ouro da associação, 50 anos de associação. Eu, Fábio Fernandes, e junto comigo o meu diretor de assuntos do comércio, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, Fábio. Dessa vez foi redondinho. Dessa vez você... nem fiquei surpreso com o cargo aí dentro da Cipoá. Porque cada vez ele fala um cargo diferente, eu fico perdido, né? Mas você continua não fazendo nada. Pô, é assim, você quebra, Fábio. Como não faço nada, cara? A gente traz ideias, fomenta o empreendedorismo, Sim, ajuda em várias coisas, e você me vira e fala isso, Fábio. Não, tem brincadeira Não, que tem limite, né? Agora a quinta série falou muito mais alto. Eu vou tentar me justificar o resto do programa. Eu vou cobrar isso depois. Mas esse programa, como o Fábio falou, tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, trazer profissionais aí de todos os segmentos e compartilhar com você, empresário, insights para que você possa aplicar na sua vida de empresário. De repente, uma gestão financeira, uma ideia de como divulgar a empresa. Esse é o objetivo do ACIPOAcast. E ele também precisa da sua ajuda, né, Fábio? Porque só os patrocinadores que mantêm esse programa. E aí, como que seria, Fábio, os patrocinadores? Esses episódios, né, só acontecem por conta do nosso apoio, né? São os patrocinadores que fazem isso acontecer. Então, eu queria dar destaque aí, honra, a Levan Seguros, a Brasil Cacau, Unidade Poá, a MP Com, Assessoria Contábil e o nosso patrocinador master, Mercadão das Tintas, Vitão. Vitão, obrigado pelo apoio. O Vitor sempre lá prestativo, dando soluções de pintura pra gente. Evitando tragédias, né? Lembra aquela vez que você queria pintar de preto aquela parede? Calma, Fábio, você vai falar desse negócio de novo, Fábio. Você toda hora o mesmo assunto, muda o disco. Você tá parecendo que tem 50 a mais. Vou fazer 51. Mas vamos seguir com o programa que realmente o que importa. Procura o Vitor lá, para você fazer a sua pintura da sua casa, do seu comércio, da sua indústria. Ele vai te ajudar bastante. E falando em pintura, em patrocinador, quem que é o patrocinador de hoje, Fábio? Especial? Nós temos um convidado especial hoje, que é o Jair da Sabor da Mama. Mas aí é o Jair da Sabor da Mama, mas qual que é a empresa? Sabor da Mama. Sabor da Mama. O que o Sabor da Mama faz? Muito tempero bom. Vamos descobrir com o Jair também. Muito tempero bom. Hoje tem o Jair aí. Inclusive, se você... só um corte. É água, tá, gente? Não é outra coisa. Tá querendo dar de William Bonner agora. Tá querendo ser William Bonner, justificar. Então, se você... a gente vai conversar hoje com o Jair José Silva, que é do Sabor da Mama, mas a gente aceita aí toda a sua sugestão, por isso que a gente fala. Clica no sininho, faça comentários, recomende empresários que você acha que tem potencial para estar aqui conversando com a gente, para compartilhar suas histórias. É muito importante esse feedback para a gente. Hoje, o Jair, como eu já falei, ele veio do Paraná para São Paulo aos 16 anos de idade. Antes disso, trabalhou dos 11 aos 17 anos em uma fazenda, fazendo um pouco de tudo. Quando chegou em São Paulo, veio com a mãe e os 3 irmãos e passou a morar em Guaianazes, onde permaneceu por quase 30 anos. E vocês sabem já estão acostumados que isso aqui é uma lauda inteira que eu não vou ler. A gente vai conversar com ele e vai entender realmente a vida do Jair. Jair, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo, Jair. Obrigadão, pessoal. E aí o Fábio que começa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Que bom, vai ser uma conversa bem agradável. Jair, a gente tem uma pergunta que é emblemática, né? Como começa a sua história com Poá? Difícil, hein? A gente começou em Ferraz, né? Começou em Ferraz e começou a ficar pequeno lá o nosso espaço lá e a ideia era ficar em Ferraz. Mas aí, vendo a estrutura que ia crescer muito e Ferraz também está longe das alças de acesso, a gente optou por vir para Poá, onde a gente achou um galpão ali em Calmon Viana. E Lourenço Marques, né? Isso, José Lourenço Marques da Silva. Ficamos ali uns 11 anos ficamos ali. Tá indo para 3 anos que a gente está no galpão novo. Na São Paulo Rio, né? Na São Paulo Rio. Então a gente fez a escolha certa na época, porque
Na época, quem encontrou esse galpão foi outro sócio meu que não está com a gente mais, o Marcos. E o galpão ali, na época, acho que tem uns 500 metros quadrados. E a gente saiu de vários galpãozinhos pequenos. Quando a gente colocou a mercadoria ali dentro, sumiu a mercadoria. Parece que não tinha nada lá dentro. A gente falou, nossa, o que a gente vai fazer com esse galpão tão grande para pouca mercadoria? Porque quando você tem várias coisas pequenas que você acha que tem muito, quando você tira e coloca num galpão muito grande, você assusta. Você fala, nossa, vamos ficar nadando aqui. Mas foi pelo contrário, porque a gente, em pouco tempo, a gente começou a ver que tomou uma dinâmica muito grande, né? Porque às vezes você está num espaço pequeno, você acha que você não tem capacidade de crescer, só ficar naquele espaço pequeno. Mas quando você vai para um espaço maior, as suas ideias elas vão florescendo, né? Florescendo e vem muita ideia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Quando você pensa que não, o espaço que você tinha, que você achava que era grande, acaba ficando pequeno. Então a gente já está 14 anos em Poá e graças a Deus a gente deu o tiro certo. Inclusive a gente já teve convite o prefeito de Caçapava chamou a gente para ir para lá. Inclusive ele foi até audacioso no que a gente ganhou o prêmio de empresa cidadã aqui em Poá, na Câmara, e ele estava lá de convidado. Ele falou assim, ó, se essa falou na tribuna, se a Sabor da Mama quiser ir para Caçapava, eu já vou doar o terreno para vocês. Aí eu falei, caramba, audacioso. Cacifou. Aí o prefeito o antigo prefeito de Suzano também chamou a gente para ir para lá, mas como a gente já está em Poá há muito tempo, a gente já se familiarizou com o pessoal, com o local, os funcionários nossos também são da região, fácil acesso, a gente... Quantos empregos você gera hoje na cidade? Na cidade hoje, direto uns 70, mas eu tenho mais uns 40 indireto, porque tem motorista, tem mais 30 vendedor que 110 empregos por aí. 110 empregos. Eu tenho 30 vendedores, 10 são nossos que moram aqui na região, os outros 20 são do estado de São Paulo. Você atende só o estado de São Paulo? Só a gente Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem um sócio hoje? Tem, Orlando. Eram 3, agora são só vocês 2. Eram 3, era eu, Marcos e Orlando. O Orlando, quais são as suas funções dentro da empresa e quais são as funções do Orlando? Eu tomo conta da parte administrativa, né? Tudo burocracia que tem eu que atendo. Orlando e uma parte do comercial também, que como eu sou comercial, aí vai aumentando muito a demanda, você não consegue mais trabalhar uma parte. Ou você foca em uma ou você foca na outra. Sim. E o Orlando toma conta da parte comercial também. Ah, ele também é comercial? Também é comercial. Na realidade, quando a gente montou a empresa, a gente não entendia nada de fábrica. O Marcos era mais entendido do negócio. Só que depois, devido à saída dele, que ele optou por comprar uma fazenda na Bahia e ir embora para lá, a gente teve que entender do processo para a gente... E muitas ideias que a gente tinha também. Mas ele deixou meio que adiantado para vocês o processo. Exatamente. E muitas ideias que a gente tinha também, que você quer... Quando você tem sócio, você tem patrão, você sabe. Então você quer fazer uma coisa, o outro não quer, você fica meio... Tem que alinhar os pensamentos. Tem que alinhar, tem que estar todo mundo focado numa coisa. Senão a coisa não anda. Quantos produtos hoje você fabrica lá? Tem 185 produtos. É uma gama Mas grande, né? tem um que é interessante, que ele falou... Você já vai entrar nesse assunto já? Você não quer entrar nesse assunto? Não, vamos, bora. Não, tava então a gente não vai falar lá disso, então. Então pode falar. Não. Qual dos dois? Não, vamos falar. Ih, agora ficou complicado. Vamos falar dos dois então, né? Vamos falar dos dois, então. Não, porque eu ouvi dizer que o nosso diretor aqui, ele faz parte lá... Faz parte não, né? Ele assiste Ana Maria Braga. Ah, a produção, fã da Ana Maria Braga. Fã da Ana Maria Braga. Sabia mais que a gente... Sabe mais do que a gente, né? E o Kelvin, ele falou de um produto lá que você tem. Que produto que é esse? Pega marido? Pega marido. Que é isso pega que ele quer, cara? Pega marido. Lá tem o pega marido e pega esposa. Aí dá pra escolher. Mas ele falou Tem o pega logo do esposa pega marido. Tem. Tem pega esposa também? Tem. Caramba. Os caras inventaram esse produto, a gente Assim, tivemos que lançar ele. A gente já volta aqui. A produção é os brothers, né? É o Kelvin e o Cauã. O Cauã tá pedindo, tá esperando o faz filho. Pra ele não... Porque sem o faz filho, ele já fez 2 de uma vez só, imagina ele tomando isso. Se pegar, então, aí... Ele quer montar uma escolinha de futebol, né? Exatamente. Mas assim, o que é esse... É hypado que fala, né? Esse produto, né? Como é que começou essa onda desse pega marido? Pega marido e pega esposa, na realidade, né? inventaram isso aí na feira. É o mesmo produto, não? É o mesmo produto. O mesmo produto. Inventaram... Não, o pega marido tem alguns produtos que o pega esposa não tem. Inventaram na feira isso aí. Isso aí
é rima de feira, né? Os caras da feirante inventam um monte de coisa, né? Aí inventou esse tempero pega marido e pegou e se alastrou no Brasil todo. Todo lugar tem. Pega marido. E aí, na onda, colocaram pega esposa junto também. E tem o Conquista Sogra também. Caramba! Tem o Conquista Conquista Sogra. sogra. Conquista Sogra. Então, aí você quer conquistar a sogra, você já leva um pacotinho e já leva pra Você sogra. tá usando Conquista Sogro, né? Pelo que eu tô Dá pra sabendo. trazer um meio quilo aí pra gente? Conquista sogra, conquista sogro, porque... Mas eu acho que vocês são desenrolados, vocês não precisam conquistar. Não Já precisa, já. conquistaram todo mundo já. Já tá no coração, conquistou né? as esposas, tá valendo, né? Já conquistou Você sabe que quando você conquista a esposa, depois tem que conquistar a família dela, né? Sim, Porque senão a coisa não funciona. Não. Primeiro você conquista a família, depois a esposa já tá ali meio caminho andado, aí pronto, aí vai que vai. E você falou que você era do comercial. Você começou a sua carreira vendendo já? Como é que foi? Já vendendo. Na realidade, quando eu comecei a mexer com tempero, tem um amigo meu, o Rodrigo, ele encontrou o Marcos na rua, no mercado. E o Marcos tinha muita dificuldade em vender um produto que vinha do Paraná, né? Aí ele falou assim, para te ajudar a vender tem que ser o Jair. O Jair conhece todo mundo aqui na região, Guarulhos, Santo André, Zona Leste, o Vale do Paraíba, então ele vai conseguir te ajudar. Aí o Marcos me ligou uma vez e falando, eu preciso bater um papo contigo aí, tem um produto aí, meu, que eu não estou conseguindo vender. Aí eu falei, tá bom, vamos se encontrar, mas nunca dava certo, nunca casava. Aí quando foi um dia ele me ligou, você tá onde? Eu falei, tô em Guarulhos, aqui nos Pimentas. Ele falou, eu tô aqui no Bom Sucesso, vamos se encontrar. Eu falei, vamos se encontrar lá no shopping do Bom Sucesso. Então aí fomos lá, ele tinha uma caminhonetinha, uma corrida. Aí ela abriu a capota lá, colocou os negócios na capota na carroceria lá, comecei a bater papo, conversar. Aí eu falei, mas como é que funciona? Esse produto aqui é assim, assim, assado, vem do Paraná, tem que montar a carga, tem que ter tantos fardos para poder vir, senão não compensa vir. Eu falei, e a comissão? Ele me paga 6%, mas tem que dar nota. Eu falei, mas você vai pagar quanto para mim? Não, eu te pago 2. Eu falei, não, 2 é muito pouco. Então eu te dou 3 então, pra você me ajudar. Aí eu fico com 2, vou ficar com 3 porque eu tenho que dar nota, na realidade vai sobrar 1,5 para mim. Mas para mim alavancar a venda, tá bom para começar. Eu falei, então tá. Aí tinha uma sacolinha dentro do carro. Eu falei, isso aqui é o quê? Ele falou, um tempero que tem uns amigos, tem uns parentes meus que tem a fábrica, né? Aí eu falei, como é que funciona isso aí? Ele falou assim, lá é 8%. Ele falou, pô, já é melhor, né? Opa! Eu falei, mas lá é o seguinte, eu tenho que vender, eu vou na fábrica, separo o pedido da expedição, eles fazem a nota, eu entrego e depois eu recebo a comissão. Eu falei, como você me paga? Não, eu te pago 4%. Eu falei, não, eu quero 5%. Não, tá bom, eu te pago 5%. Eu falei, então tá. Aí como eu conhecia muita gente, aí eu peguei umas amostras e passei nos mercados e deixei umas amostras lá. Quando eu encontrei o cara, já mostrei pro cara, já tirei o pedido. Outras já deixei lá na mesa do comprador lá. Aí o pessoal começou a me ligar, já esse tempero aqui eu quero. Qual que é o preço? Então, na época era, em 2005, 60 centavos, 50, mais ou menos isso. Aí eu falei, vou aumentar mais 10% no tempero para você ter uma mais margem. Eu falei, então tá bom. Aí eu aumentei para era 55, eu comecei a vender a 65. Deu até mais de 10. Aí comecei, aí numa semana eu abri tipo 10 mercados. Aí os caras falaram, porra, esse cara é bom pra caramba, quem é esse cara aí? Aí os parentes dele me chamou pra ir lá, pra conhecer, né? Aí eu fui lá, conhecer, eles queriam que eu trabalhasse com eles também. Eu falei, não, eu tenho meu emprego já, não dá pra me mudar. Vamos seguir do jeito que tá aí pra me dando uma força pra vocês, mas não dá pra me largar lá pra vir pra cá. Aí eles vendiam muito em loja de real. Na época era a febre, né? Loja de R$1 era coisa de louco. Aí o meu nicho de mercado sempre foi mercado. Eu só atendia mercado, não atendia loja de real. Aí, o que acontece? Eu falei, porra, bicho, mas mercado é mais difícil, porque mercado tem que pagar verba de introdução, tem contrato de fidelidade. Esses negócios aí não servem pra nós, não. Mas mesmo assim, como eu tava vendendo, tava dando margem, eu já tinha colocado uma margem em cima, começou a vender. Mas o mercado já demora, o mercado não é igual a loja de real, que você chega lá, já descarrega e já põe lá e tudo certo. O mercado tem que esperar a vez, tem caminhão na frente. Aí isso começou a implicar, mas é ruim. Aí eu fui na praia, abri uns 10 clientes na praia. Aí, mas na praia, é longe, como é que a gente vai fazer para levar? Eu falei, como é que fazer? Vocês querem que eu venda? Então eu tô vendendo, agora o problema para entregar é vocês, se vira. Aí começou a implicar, né? Aí o Marcos falou, esse cara não quer vender em mercado. Já falou que não quer, que é para você atender só esses aí. Tá? Vamos abrir uma empresa para nós, mano? Eu falei, minha empresa, você tem dinheiro? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Trabalha só para comer e pagar as contas, como é que vai abrir empresa?
Porque quando você não é empreendedor, você acha que abrir uma empresa é um bicho de 7 cabeças, pô. Por isso que é importante a associação comercial mudar essa ideia do pessoal, Sim. né? Hoje em dia mudou muito, né, Fábio? Mas antigamente não, era um paradigma, o cara, eu vou abrir uma empresa, nossa. Tem até quando vou chegar nessa parte que vocês vão achar até interessante. Aí ficou naquela novela, abre, não abre. Aí quando foi um dia, eu falei pra minha esposa, o que você acha desse negócio de abrir empresa? Ela falou, você não tem nada. Abre, se der certo, deu. Se não der certo, Vai continuar do mesmo vai jeito. continuar do mesmo. Vai mudar o quê? Vai continuar trabalhando? Aí eu chamei ele e falei, tá bom, vamos conversar. Como é que funciona? Ele falou, nós temos que ir no Brás comprar mercadoria. Primeiro nós temos que fazer a arte. Das cartelas, né? Era cartelinha, que as cartelinhas grampeadas. Falei, quem faz isso? Ele falou, não, meu irmão lá em Itu, ele mexe com arte de painel, ele faz arte pra nós. Inclusive as letras, ele que desenhou pra nós. Já nasce como Sabor da Mama nesse momento, não? Não, nasceu como Saborama. Saborama. Saborando. Aí ele fez tudo, aí mandamos fazer, tinha a gráfica que era uns parceiros nossos de Itaquá, que a gente nem trabalha junto mais, que eles continuam no mesmo solapa ainda, não mudou. Fizemos lá, aí compramos um saquinho, nós compramos o saquinho nessas lojas de embalagem, pô. Aí ia na Zapt, ia em São Miguel, saia correndo, acabava, saia correndo pra pegar, pra trazer, pra poder pegar. Simplesmente foi lá, abriu a empresa e realmente pôs pra funcionar. Na raça. Na raça. Aí foi o display, aí fui na fábrica de display lá, que é conhecida dele também. Ela falou assim, eu consigo fazer pra vocês uns display, uns 10 display, mas vou te dar 40 dias pra pagar, mas tem que me pagar. Aí falou, caramba, e agora pagar esse display, meu? Aí tá bom, mas peguemos lá e fomos. Aí, beleza, juntemos isso aí tudo, aí depois tinha que fazer o quê? Abrir a conta no banco, né? Porque tinha um mercado que tem boleto. A maioria antigamente pagava em dinheiro e cheque, mas tem que abrir uma conta. Aí vai eu e Orlando lá em Suzano, que nós tinha conta no banco, já tinha mais de 10 anos no Banco do Brasil, né? Aí fiquemos lá 2 horas lá esperando para ser atendido. Aí o cara atendeu nós. Aí o cara de PJ foi lá e falou, vocês querem abrir firma? Porque a gente vai estar abrindo uma empresa, a gente precisa abrir uma firma para poder abrir uma conta para poder fazer boleto. Mas a empresa dá muito trabalho, meu. Dá documentação pra caramba, vocês têm que correr atrás de tudo isso aqui. Eu falei, mas não tem como você ajudar nós, a gente já tem conta aqui. Aí o cara, não, vê esses documentos aí, depois vocês me trazem. Mas eu já falei pra você que dá muito trabalho. E nós voltou lá arrebentado, né? Já as dificuldades. Pariu, mano. Aí nós tá lá, eu e o Orlando lá. A minha esposa tinha uma bomboniere lá em Ferraz, do lado da fábrica. A minha esposa tinha uma lanchonete aqui e a fábrica do lado, porta a porta. Aí, ela falou assim, caramba, como é que... E agora? Ela falou assim, o dono do prédio, que é o Loureiro. O Loureiro é bem conhecido em Ferraz. Ele é arquiteto. Aí ele falou assim, a esposa dele trabalha no Banco do Brasil. Eu vou falar pra ele. Aí minha esposa comentou com ele. Ele falou, não, ela trabalha no Banco do Brasil, mas trabalha lá no aeroporto. Mas eu vou falar pra ela passar aqui amanhã, antes de... Aí ela passou lá de manhã, eu tava lá. Eu falei, Jair, eu vou falar o seguinte, eu vou ligar pro cara da agência aqui de Ferraz, pra ele vir aqui dar um pulo aqui. Amanhã vocês estão aqui? De manhã nós estamos. Aí o cara foi lá cedinho, o gerente da agência. Aí a empresa era desse tamanho aqui, não tinha nada, tudo banquinho, tudo improvisado. Aí ele chegou, só tinha 2 banquinhos. Aí ele chegou, olhou, ficou olhando, falou, caramba, vocês querem abrir conta pra... Mas vocês não querem trabalhar mesmo? Porque, tipo assim, caramba, aqui não tem nada aqui, né? Mais ou menos isso. Eu falei, não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer esse negócio andar. Ele falou assim, então tá bom. Eu vou pedir pro gerente da conta vir aqui amanhã. Aí vocês conversam com ele e vocês abrem a conta. Ele vai pedir documento. Eu falei, não, a documentação tá tudo pronta aqui já. Ele falou, não, mas ele vai vir aqui. Aí o japonês foi lá. Japonês, gente boa pra caramba. Só que descarado pra caramba o japonês. Fumava, parecia uma caipora. Aí ele foi lá, pegou os documentos e levou. Aí depois no outro dia ele voltou cedo. Ele voltou cedinho, né? Eram umas 9 horas, ele tava lá. Aí o japonês chegou lá e falou assim, Jair, não dá pra abrir a conta não, o nome da sua esposa tá sujo, assim no meio de todo mundo. Eu falei, caralho, japonês, cala a boca, porra. Aí eu falei, mas o que tá sujo como? Ele falou assim, não sei, não, tem alguma coisa errada. Aí quem abriu, eu pulei um pouco da parte da história, quem abriu a empresa pra nós foi o Daniel Bal, que é o vice-prefeito. Sim. O Daniel tava começando também.
Tanto que esse dia ele fez 18 anos de empresa e a gente fez também. Acho que ele fez em maio, em fevereiro, 18 anos, a gente fez agora mês de junho. Aí ele falou assim, falei, mas o que é? Ele falou, não sei. Aí eu falei, caramba. Aí fomos no banco, aí falou pra menina puxar, não conseguiu ver. Aí nós começamos a procurar. Aí o Daniel começou a pesquisar também, Ah, é uma escola de Databyte. Que o meu filho tinha uma Databyte em Ferraz, que fechou. Aí fechou, fui lá pra... E o meu filho tinha estudado 5 meses lá, o Rafael. E ficou uma parcela em aberto. Os caras pegou e mandou o nome pro... Fechou a escola e mandou o nome pro Serasa. Aí procuramos lá, achamos a escola, fomos lá, acertemos, aí pagou, aí abriu a conta. E o japonês ia quase todo dia lá. Dia sim, dia não, ele ia lá. Ah, desse jeito aí vocês não vão crescer, não. Assim, embalando na mão, porque era na mão. Sim. Pegava o saquinho, enchia, colocava na balança, deu 200 gramas, passava pra cá, o outro grampeava, dobrava, grampeava e colocava na caixa. Se não desse 200, ou tinha que tirar, tinha que tirar, tinha que completar. na colherzinha mesmo, na colherzinha. Sim. Aí ele falou assim vocês não vão crescer não, desse jeito. Eu falei, não, já para é o jeito que tem, não tem jeito não. Tem que comprar máquina, assim vocês não vão pra lugar nenhum. Doido pra vender um financiamento pra vocês, Aí olha eu falei só. assim, Hein? aí eu Pronamp falei, da época, né? Eu falei, caramba, bicho. Mas beleza, aí comecei a trabalhar, comecei a me entregar. Tirava pedido de dia, embalava à noite e entregava no outro dia. Não dormia não, igual zumbi, todo mundo trabalhando. Trabalhando, entrava o dinheiro, comprava mercadoria, pagava mercadoria, entrava mercadoria, pagava mercadoria. E foi indo. Aí começou a aumentar. Aí o japonês lá, uns 6, 7 meses o japonês lá. Eu falei, como é que você quer fazer? Ele falou assim, eu falei, quanto é a máquina? Ele falou assim, aí o Marcos foi na JHM, que é uma fábrica que tem, acho que ali é Arujá, ali perto do Aruan é Arujá. O Marcos foi lá e falou, a máquina é 11.500. O japonês tem que dar 30% de entrada. Ele falou, não tem dinheiro, japonês, nós já te falou, meu. Eu vou dar um jeito aqui. Porque ele viu que nós estava empenhado, né, trabalhando. Eu vou dar um jeito. Faz o orçamento e traz pra mim. Aí ele pegou, fez o orçamento como se a máquina custasse maior, entendeu? Porque aí a entrada ia acoplar Sim. na máquina. 70% é do valor da máquina. Isso, aí ele pegou e falou assim, aí passou uns 4 dias, ele me ligou. E aí, vem aqui, você e o Marcos aqui, e o Orlando. Consegui financiar a máquina pra vocês. Nossa, não acredito, meu. Não acredito. Ele falou assim, quanto vocês conseguem pagar quanto? Eu falei, não sei, né? Não sabe nem quanto tá ganhando. Não sabia, porque não sabe quando você tá trabalhando, comprando, Sim, comprando, tá você não sabia, né? Tá no toca-toca. Nós ficamos 1 ano sem tirar R$1 da empresa. Nós não tirava dinheiro, porque cada um tinha a sua rendinha, foi se virando. Uhum. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, vou financiar a máquina, vocês vão se virar, vocês se viram e pagam, não quero nem saber. Aí começou a abrir cliente novo, aumentou o poder de... Aí já contratamos um funcionário, que aí o Rafa já chamou outra menina, depois chamou outra. Aí ficou muito pequeno o negócio. Aí mudamos lá pro São Francisco. Mudou pro São Francisco, aí um galpão maior um pouco. Aí, caramba, fizemos uma divisória, fiz um escritório, fiz uma cozinha pequenininha, coloquei uma máquina lá e vamos metendo. Aí ficou pequeno. Aí aluguemos um salão de frente. Aí ficou pequeno, aluguemos um salão do lado do salão. Aí ficou pequeno, alugamos outro. Chegou uma hora que eu tava com uns 6, 7 salão na rua. Aí era aquela bagunça. Entregava mercadoria no salão, entregava no outro. Molecada com um saco de tempero nas costas, leva pra lá, leva pra cá. Hoje em Poá você tá em quantos mil metros? Você comentou com a gente? Quantos anos? Não, quantos mil metros? 5 mil. 5 mil metros. Tudo concentrado numa única planta. Que bom. Aí né, falou, isso aqui não tá dando certo, mano. Perigoso um cara cair, um carro atropelar um cara desse aqui na rua, vai ter que mudar. Aí foi na época do Dr. Jorge, né? O Dr. Jorge era prefeito de Ferraz. Aí né, conheci, porque o pessoal da prefeitura não saía da Bomboniere lá tomando café, que é na Rua da Câmara ali, né? Uhum. Aí o cara falou, se você quiser, eu mando o Dr. Jorge arrumar um galpão pra você lá no Polo Industrial, que é na divisa com o Guaraná. Aí volta naquilo que eu te falei. Eu falei, mas ali, aquela descida. Longe de tudo. Eu falei, será, mano? Aí o Dr. Jorge pegou, fala pra ele se ele justificar que ele tem 50 funcionários, eu vou dar o galpão pra eles lá. Eu falei que a gente tinha 8 funcionários, como é que ia justificar? Não, dá um jeito lá, pega os caras lá e faz uns papéis. Eu falei, meu Deus do céu. Mas beleza, a gente não concordou, aí ficamos lá bastante tempo, ficamos 4 anos. Aí surgiu a ideia, falou, aqui do jeito que tá não dá, vai ter que mudar.
Aí começamos a procurar lá, vimos um salão, não deu certo, vimos lá no Tanquinho, não é ruim, vimos lá no Castelo também não deu. Aí apareceu aqui em Poá, no Galpão do Vieira. A gente veio, gostou, um lugar perto da estação, para funcionário. A senhora pega o trem, já desce perto da empresa, para ir embora também tá perto. Que aí já era na José Lourenço Marques. Né? Isso, né? Aí fomos mudando para cá. Aí comecei a mexer tudo, arrumar aqui, arrumar ali, deixamos organizado. Porque aí já tinha. Como você vai tomando uma estrutura, já começa a vir outros órgãos. Aí teve que pegar a licença do IBAMA. Aí passou um tempo, a CETESB já veio. Aí, porque antigamente era só vigilância. Ia lá, olhava tudo, tá tudo certo. Foi crescendo. Aí foi crescendo, vai tomando uma proporção grande. Aí começou a tomar uma proporção maior. Quando foi em 2015, Fábio, tinha um cliente nosso, um dos melhores clientes nossos. O cara quebrou. A empresa quase quebra. Nossa, foi difícil. Representava quantos por cento do seu faturamento? Nossa, mais de 60. Nossa, e um único cliente. Mais de 60. Meu, né? Falou, e agora, como é que a gente vai fazer? Aí, meu, foi uma época ruim demais. Aí a gente falou, e agora? Para pagar os fornecedores? Eu falei, a gente não pode deixar de pagar fornecedor e nem deixar de pagar funcionário. Se não deixar de pagar fornecedor, você não tem matéria-prima. Se não deixar de pagar funcionário, funcionário não trabalha. Sim. Aí ele falou, quem vai fazer é o seguinte, não vamos pagar imposto. Deixa os impostos para depois. Aí eu falei pro Daniel, e os impostos? Ele falou, os impostos você vai jogando para frente. Aí quando abrir parcelamento, você faz e... falei, vamos fazer isso. Aí liguei pros fornecedores todos. Fábio, o negócio é o seguinte, quanto eu tô te devendo? 40 mil reais. Não tem dinheiro para te pagar, bicho. Fulano de tal quebrou. Como é que a gente faz? O que você consegue fazer? Vamos parcelar em quantas vezes? Quanto mais você parcelar para mim, só que eu preciso de mercadoria. Preciso continuar recebendo. Preciso continuar recebendo mercadoria para a gente aumentar. Tendo giro. Tendo giro. Não, tá bom. Eu liguei para outro. Todo mundo, porque a gente pagava todo mundo antecipado. Sim. Já tinha um histórico muito bom. Já tinha um histórico bom. Aí o pessoal tudo apostou na gente. Falou, não, então tá bom, beleza, vamos junto. E em 6 meses nós tinha pagado todo mundo já. Só que apertando ali, aperta ali, tira gás dali, tira gás daqui, coisa que fazia, não faz mais. E ajustando até que a gente sanou tudo. Tanto que teve funcionário que nem sabia que a gente estava passando por esse problema. Por esse problema, porque a gente não deixava passar para o funcionário. Se você trabalha numa empresa e você vê que a empresa está meio balançando, você fala, puta, vou arrumar outro serviço aqui e não vai aguentar não. E a gente conseguiu. E aí começou a aumentar, começou a mandar para cá, mandar para lá. Aí começou a ficar pequeno o galpão lá que a gente estava. Aí tem um menino que era um nosso consultor, falou, vocês têm que arrumar um galpão para vocês fazerem a distribuição, porque aí vocês fabricam aqui e manda pro galpão lá, vocês têm mais espaço para vocês mudar tudo, carro para carregar. Aí a gente pegou o galpão do Rony, que é aqui de Poá também, para poder fazer a logística. Aí a gente alugou 2 galpões dele lá atrás do Comercial Esperança em Itaquá. E a gente pegou e mudamos para lá e começou a fazer tudo. Aí logo em seguida, depois de 1 ano e meio, veio a pandemia. Aí foi uma loucura, porque por incrível que pareça, para nós foi o ápice do negócio. Porque o negócio vendeu muito, né? Vendeu demais. Todo mundo em casa cozinhando. Então, aí surgiu os Masterchef da vida aí, né? Um monte de Masterchef aí querendo cozinhar, fazer isso, fazer aquilo. Aí eu fiquei ruim pra caramba. Nós trabalhando igual louco, trabalhando. E a minha esposa, você não tá sentindo nada, tô sentindo que você tá cansado. Eu falei, não tô cansado não. Porque a gente é forte, precisa abater, demora, né? Aí quando foi um dia, eu tava subindo a escada do escritório, eu senti, falei, caramba, eu subia, descia correndo. Falei, caramba, eu tô cansando, alguma coisa. Eu falei, vixe, negócio. Aí cheguei em casa, a minha nora morava com a gente, falou, deixa eu medir essa tua saturação. Fiz lá embaixo. Ela falou, tem que ir pro hospital, você tá ruim. Eu falei, então vamos lá na cidade, na central do convênio, vamos pra lá, que pelo menos lá é... Aí fomos pra lá, chegou lá, o cara falou assim, me colocou no oxigênio. Aí eu falei, caramba! Sabe quando parecia que você não tava respirando? Ele falou assim, e agora? Eu falei, vixe, agora? Ele falou, vixe, você tá com Covid, mano. Vai ter que ficar internado. Aí eu tenho que arrumar um hospital. Aí procura aqui, procura ali. Aí arrumaram um hospital lá no centro. Eu fiquei 15 dias internado. Fiquei 2 dias na UTI. Mas fiquei na UTI, não... Chegou a entubar? Não cheguei a entubar. Fiquei 2 dias na UTI, por quê? Porque ele falou assim, você vai ficar na UTI, porque se você piorar, você já tá na UTI. E depois você volta pro quarto. Aí o médico falou assim, Jair, você tá bem, meu. A gente tá vendo que você tá bem, tem gente muito pior do que você. Então, a gente vai mudar você pro quarto, você vai ficar em observação.
E aí você fica lá em observação e aí depois, quando você melhorar, a gente dá alta pra você. Eu falei, então tá bom. Aí até eu comecei a tomar aqueles remédios que ninguém queria tomar. A médica falou assim, é um remédio que vai te ajudar. Mas só que você tem que assinar um termo aqui que você está tomando, porque não sei o quê. Eu falei, não, vamos tomar, se é para ajudar. Sim. E outro, você está no hospital, se der alguma reação, você está aqui no hospital, né? Aí tomei. E nesse meio tempo, o Orlando trabalhando igual doido. O Orlando não pegou Covid. Se ele pegou, ele nem lembra, percebeu. Nem percebeu. Aí surgiu a ideia de comprar parte do Marcos. O Marcos estava criando cabrito na Bahia. Aí o Orlando falou, vamos comprar parte dele lá, porque ele tá pra Bahia, não tá, a pandemia chegou, ele foi pra Bahia e ficou lá. E lá ficou. Aí eu falei assim, vamos fazer uma proposta. Aí começamos a fazer e tal, eu devo negociar aqui, negociar ali, nesse meio tempo, aí ele falou, tá bom, eu vou vender 20% pra vocês, eu vou ficar com 13%, que é a minha aposentadoria, ele falou. Eu falei, tá bom, eu comprei 20%, aí comecei a fazer umas mudanças depois que eu saí do hospital, comecei a muda aqui, muda ali. Aí, quando ele voltou, ficou mais um tempo lá e resolveu vender os outros 13 que ele tinha. Aí eu e o Orlando assumiu 100%. Aí a gente começou a fazer umas mudanças que a gente queria fazer, que a gente tinha ideia de lançar outros produtos. Falei, vamos lançar? Vamos. Porque assim, se eu vou você é o meu cliente, se eu vou no você vender um produto, eu já tenho a oportunidade de oferecer vários outros tipos de produto. Se você estiver precisando, você vai comprar. Então, eu entendia sempre isso, porque eu fui sempre um cara comercial. Em vez de você vai no cliente para você vender um produto, você tem que oferecer outros produtos. Mesmo que o cara não queira, ele vai saber que você tem. Que você tem. Quando ele precisar, vai falar, Ivan, ó, eu tenho esse produto. Você tem hoje, Jair, quais são os 5 carro-chefes dos seus temperos que vende mais? O que vende mais é o orégano. Orégano. Aí depois vem o chimichurri. Tá. Depois vem o tempero baiano, sem pimenta. Tá. Depois vem o com pimenta e vem o coloral. O coloral está em 5º já. Porque depois da pandemia, Fábio, o que aconteceu? Mudou muito o paladar do pessoal. Antigamente era pimenta, orégano, coloral, caldo de galinha, caldo de carne. Porque caldo de carne hoje vende muito pouco mesmo. O que vende mais é o caldo de galinha. O caldo de galinha ainda vende bastante. Então, porque o pessoal vai aprender a usar o chimichurri, segredo do chefe, tem o tempero Master Chef também. Então tem uma gama de produto diferente que o pessoal começou a experimentar e viu o sabor diferente. Porque o tempero é assim, você tem que saber usar o tempero. Às vezes você vai colocar o tempero antes na panela, às vezes você tem que colocar ele depois. Porque aí é onde as ervas se fundem e dá o sabor na comida. Porque às vezes o pessoal usa errado, mas o tempero não tem gosto de nada. Não é que não tem gosto. Usou no momento errado. O jeito, que nem até para fazer a mistura, você tem que ter a sequência certa. Porque quando você põe no misturador que começa a bater, os temperos vão se fundindo. Sim. E eles vão dar um sabor na comida. Até a ordem de colocar o tempero lá na mistura. Até a ordem tem que ter. Faz sentido. Quando você prepara, tem essa sequência. Então. Tem a sequência, certinho. Quando muda, você já vê a diferença. E tem o tempo certo. Que no tempero baiano você tem que bater tantos minutos para um lado. Para o misturador, bate tantos minutos para o outro lado. Olha. Para poder sair no ponto certo. Sim. Porque se você só bater ele e misturar, ele vai ficar diferente. Porque às vezes o cara... Qual foi a diferença que vocês tiveram quando entrou essa primeira máquina na empresa? O que aconteceu? Nossa, foi uma diferença muito grande, porque a gente fazia tudo na mão. E de repente você tem uma máquina, era semi-automática. Você coloca lá, já desce a quantidade certinha, não precisa pesar mais. Só colocava, grampeava e colocava, grampeava e colocava. Foi era como se fosse uma dosadora, então. Uma dosadora, exatamente. Tipo daí fazia 3.000 pacotes na noite, durante o dia já fazia 8.000 pacotes, sem experiência nenhuma. Quase triplicou. Quase triplicou. Então, foi uma coisa muito... Pra gente foi um... Você falou que você tem 70 pessoas envolvidas na operação. Quantos são do escritório? Você sabe de cabeça? O escritório tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas no escritório. 9 pessoas. Então tem 60 na produção. É isso aí. E mesmo tendo... Você tem maquinários melhores hoje. Muito melhor. E mesmo assim precisa de bastante gente na operação. A operação tem que ter. Porque o que acontece? Como a gente não tem uma embaladora, então sai das máquinas, as máquinas nossas embalam na média de 40 a 60 pacotes por minuto. Então é muito rápido. Aí você tem que ter um pessoal para poder fazer os fardinhos com 15, que a gente farda com 15. Aí tem que ter as meninas fazendo os fardinhos o tempo todo. Então, inclusive, isso aí já está no próximo passo, nós temos que comprar
uma máquina para poder fazer os fardinhos. Tudo automatizado. Entendi. Sai da máquina, já vai para uma outra máquina para poder já fazer os fardos prontos. E seu maquinário é tudo nacional ou tem alguma coisa Tudo importada? nacional. É. Tem máquina de Santo André, de São Bernardo. Aqui de Poá tem uma fábrica de máquina também. Em Poá? Em Poá tem uma fábrica de máquina? Tem. Lá eles estão instalados, eles eram de Itaquá. Como eu era muito parceiro deles, quando eu saí do galpão, eu arrumei o galpão para eles. Então estão em Poá agora. Legal. E tem uma fábrica em Suzano, no Parque Maria Helena. Então a gente tem máquina deles, tem máquina da JHM, tem máquina da JHM, tem máquina da Golpac, tem máquina da Yoshiro e tem máquina da LC Máquina. Então tem muita empresa boa, pequena, que tem muito para crescer ainda. E hoje você vende, você comentou, estado de São Paulo, né? Bahia, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. E na Bahia a gente atende, tem 2 distribuidores, tem um em Luiz Eduardo Magalhães e tem uma lá em Jiquié. Inclusive a gente montou uma loja em Jiquié. Montamos uma loja de fábrica lá. Nesse mesmo padrão que você tem a loja Mesma de coisa. Tá. Fomos pra lá, ajudamos o cara, montemos e a loja tá arrebentando de vender. Você tem ideia de franquear isso, de criar franquia? Então, já surgiu a ideia, mas a gente não chegou a montar um projeto ainda para poder fazer isso. Mas já tem ideia da gente fazer mais lojas. Porque como tá crescendo muito o nicho de especiarias, então, quando o cara vai numa loja para comprar tempero hoje, quando ele vê aquela gama gigante, ele compra tanta coisa que ele não sabe nem sabia que existia. Que ele queria aquilo. Que ele queria aquilo. É impressionante. Você vai na loja lá, você fica impressionado com isso aí. É um negócio surreal, porque quem diria que um dia tem uma loja para vender tempero? Sim. Especialista nisso. Sim. Você encontrava no supermercado lá. No supermercado, ou se não, você ia na zona cerealista, É. você sair daqui para ir para lá. Que nem hoje a gente aumentou muito o fluxo nosso, por quê? Antigamente você ia para São Paulo, você ia rápido e voltava rápido. Hoje, se você for para a cidade, você vai perder metade do dia dependendo do que você quer fazer. Se você for demorar, você vai perder o dia. Você demora 1 hora e tanto para ir, mais 2 horas para voltar. Então você já pensa em tudo isso. E da hora ainda. Exatamente. Então, o que acontece? Você já pensa nisso, puta, eu vou para lá, vou gastar 40, 50 reais de estacionamento, vou perder 3, 4 horas pegando sacola, colocando o carro, voltando, sendo que eu tenho aqui na porta, eu vou pagar um pouco mais caro, mas está aqui do meu lado. E eu não tenho necessidade de comprar muito igual eu comprava lá. Eu compro pouco essa semana que vem eu estou comprando pouco. Então, a tendência de crescimento é muito maior. A gente começou com uma menina na loja, hoje a gente estamos com 3 e agora vai ter que contratar mais uma para a loja. Porque não está dando conta do fluxo de gente. Tem 4 pessoas na loja daquele tamanhozinho. Tem algum perrengue, Jair, nessa história sua de né, industrial, vamos dizer assim, né? Distribuidor de tempero que você lembre que vale a pena contar pra gente? Porque normalmente todo mundo só conta as coisas boas. Exato. Né? Os tropeços ninguém fala. Tem bastante, porque tem distribuidor que a gente abriu, que o cara deu um calote de nós grande, que você foi lá, apostou no cara, deu uma assistência boa pro cara e depois o cara sumiu, evaporou. Forneceu material e o cara não pagou. Tem muita coisa assim. Então, que nem hoje, a inadimplência nossa até que não é alta. A média de menos de 0,5%. Excelente. Então, mas só que a gente tem uma menina full time só ligando, cobrando, olhando, acompanhando. Porque se você não acompanhar, a lista cresce, hein? Cresce muito rápido. Você tem que lembrar o cliente de pagar? Tipo assim, antigamente eu tomava conta dessa parte aí. Então, eu vira e mexe, eu tava olhando, porque agora tem uns que você tem que estar lembrando eles. Tem cliente que só paga no cartório. Tem cliente que deixa passar 3, 4 dias e paga. Esse do cartório você continua fornecendo depois? Continua. Por que acontece? Tem muito cliente potencial que ele ficou viciado nisso. E o cara é bom, vende bem, mas ele prefere pagar o juros do que pagar no dia. E paga a taxa do cartório também, né? Paga a taxa do cartório. Mas qual que será que é a vantagem que ele enxerga? Não será tem. que direciona o dinheiro para alguma outra coisa? Tipo assim, tem cara que é tipo assim, o cartório tem o juro. Às vezes ele está com um montante de dinheiro para pagar 70, 80 mil de boleto. Se tem um produto que ele vai comprar, que em vez de ele gastar os 70 mil, ele vai gastar 55, e ele deixar os boletos tudo atrasar, que ele vai pagar 5 mil a mais, ainda compensa para ele. O cliente falou isso para mim, eu falei, você está ficando doido. Eu deixo de pagar os boletos, aí vou lá e compro com um desconto de 9, 10%, eu ganho mais dinheiro do que pagar o juro.
Mas só que o cara tem que saber trabalhar com isso, senão você consegue, começa a se enrolar. Tem que ser bem organizado Tem que ser nessa, bem nessa organizado bagunça. Tem que ser bem organizado na bagunça só. Teve cliente meu que trabalhava assim que acabou ele quebrando, porque quando ele Sim. viu, tava uma bola de neve tão grande que ele não conseguiu voltar. Esse produto que era 70, que ele pagou 55, se não vender, vai fazer o que com o produto? Então, hoje em dia, Fábio, o que acontece? Hoje em dia, que nem a gente fabrica produto todo dia. Então tem gente que vende e fabrica. Nós não, a gente fabrica e vende. Por isso que quando passa um pedido lá, Você já tem isso em estoque. a gente já tem um estoque já limitado lá. Não tem essa de vou fabricar, vou comprar para fabricar, não. Que nem tem fornecedor nosso que ele demora 10, 15 dias para entregar. A gente lá não. Você vendeu hoje, 48 horas já está entregando. E muitos 24 horas. Porque o que eu entendi do mercado hoje? O mercado hoje está muito volátil, muito rápido, muito dinâmico. Você vê que o Mercado Livre cresceu igual um cometa. Sim. A expertise de entregar rápido. Todo mundo vai no Mercado Livre por quê? Você comprou hoje e entrega amanhã, pô. Eu nem comprei um negócio hoje, comprei um negócio na internet ontem. Aí eu tava lá no portão, o cara do Mercado Livre tava entregando, pô. Ô, tem uma entrega aí. De quem que é? Do senhor Jair. Eu falei, caramba, já comprei ontem à tarde. Rápido. Então, o que eu entendi? Que as empresas, a maioria das empresas que estão com faturamento milionário, eles não estão preocupados mais com agilidade. Então, eu costumo dizer assim, quando você começa a empresa, você começa com qualidade. Quando você aumenta muito o seu nicho de mercado, vira quantidade. Só que você tem que entender que você tem que manter a qualidade. Tem que equilibrar isso. Tem que equilibrar isso. A gente se preocupa muito com isso. Tanto que às vezes dá um produto errou lá na produção, a gente descarta lá mesmo. Nem manda para a rua. Porque se for para a rua e o cliente perceber, fala, pô, já está mudando a qualidade. Tanto que a linha de tempero nossa, a gente trata com muito carinho lá para não ter problema. Porque é um produto que você põe na sua comida, pô. Você pega um segredo do chefe, vai colocar num bife, aí você fala, pô, não tá sem gosto, o que aconteceu com o segredo do chefe? Você tá colocando um produto que você vai consumir na hora. E se mudar, você já sente, não tem como você... Não é um caldo de galinha que você vai colocar no estrogonofe, no refogado, que ele se dilui lá, você não sente tanto, né? É diferente. Agora tem produto, não. Produto é igual que nem... A gente tem lá ketchup, mostarda e barbecue. A gente tinha patê também, tirou de linha por conta disso. Porque esses produtos não tem margem para erro. Você não pode errar nele. Porque é um produto que o ketchup, o cara vai colocar num lanche, vai colocar na batata. Se mudar o gosto, na hora o cara sente a diferença. Que nem eu sempre tive vontade de lançar uma linha de patê. A gente arrumou uma parceira que ela começou a fazer. Não deu certo por conta disso, que eu fui lá, fiz reunião, fiz outra reunião. Falei, ó, esse produto não tem margem para erro, você não pode errar nele. Porque é igual a maionese. A maionese e a Helma é líder de mercado por quê? Porque desde quando a gente era criança era o mesmo gosto e tá praticamente o mesmo. Mudou um pouco, mas praticamente é o mesmo gosto. Então, tem produto que não tem margem para erro. Agora, tem muito produto que tem margem, que nem se você lançar geleia. Geleia, 60% é açúcar. Se você errar na medida, se você colocar 70, o consumidor não vai ter tanta diferença. O cara que tem problema cardíaco, o cara fala assim, tá muito doce isso aqui. Mas ele fala que tá muito doce, mas ele mistura no pão lá, na torrada lá, vai passar batida. Se você diminuir para 55 e aumentar o teor de corante de fruta, ele também não vai perceber tanto. Nossa, essa geleia tá boa pra caramba. Mas ele não vai reclamar. Agora, esses produtos, se você errar, aí, bicho, aí não tem como. Então é uma coisa que você, produto de alimentício que usa no produto final para você comer e degustar, você não pode ter erro. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses produtos quando vai lançar. Às vezes tem umas empresas que lançam, todo produto que lança eu compro para me experimentar. Mas fala, pô, mas a empresa é uma empresa que fatura milhões, como é que lança um produto desse, meu? Ruim. Você experimenta, você fala, meu, não tem gosto, como é que o cara... Será que não passou na mão da nutricionista, do engenheiro de alimentos, técnico de tudo? Será que o pessoal não experimentou, meu? Então você tem que ter esse carinho com quem vai comer o produto. Se você não tiver, o negócio afunda. Meu. Falando dos 180 produtos que você tem esses produtos que são temperos, né? Isso. São especiarias que você falou. Isso. E você tem também essa linha de geleia? Geleia a gente parou. Eu parei com a geleia e parei com os patê por conta dessas divergências que tem. Sim. Mas eu tenho lá leite de coco, que é terceirizado. Leite de coco. Eu tenho ketchup, mostarda e barbecue. Ah. E agora o que a gente está fabricando ali agora, farofa. A farofa nossa tá um espetáculo, tá vendendo pra caramba, porque antigamente era terceirizado e agora
a gente está fabricando lá. Fabricando lá, a gente entende como que você quer. Porque você tem que fabricar um produto não para você, tem que fabricar para quem está consumindo. Sim. Às vezes você não gosta do produto, mas todo mundo adora. Então, você fala, pô, isso aqui não está bom. Se não está bom para você, imagina para os outros. Então, agora, quando você experimenta um produto que você gosta dele, sua esposa come, seus filhos experimentam, todo mundo fala, caramba, isso aqui tá bom. Aí você tem que bater forte em cima disso. Então, a gente aumentou muito a venda de farofa nossa por conta disso, porque a gente procurou melhorar o máximo que pode. A batata palha também eu tenho, que é terceirizada. Batata palha também é um produto que vende bem e ajuda bastante no faturamento. Legal. Você estava falando das vendas aí no Mercado Livre, que o Mercado Livre entrega rápido, tudo isso. E hoje a gente vê o boom das vendas na internet. Você vende hoje pela internet? A gente vende na Shopee e no Mercado Livre. Vende na Shopee também? Também. Olha Shopee aí. vende mais. Inclusive a gente está mudando até a plataforma lá, porque como antigamente era CPF, agora está mudando para CNPJ. Tá meio, mas está mudando por conta disso. Então, porque o juro, a taxa no CPF é maior do que no CNPJ. Então logo logo você está no TikTok Shop também. Então, inclusive a gente teve uma palestra lá no Bookio essa semana falando sobre isso. Que o TikTok está apostando muito nisso. Inclusive está dando uma margem de venda muito maior do que as outras plataformas para poder fomentar a venda lá. É porque, falando de TikTok, você vê a pessoa demonstrando o produto, né? É isso aí. Então você está lá assistindo, rolando no feed lá, vendo os vídeos, né? E daqui a pouco aparece uma pessoa falando de um produto. E tem o link para você comprar. Aí compra aqui, ó. Só clicar e já... Então é uma coisa que fomenta muito a venda. Então a pessoa, né? A gente está falando aqui de tempero, já está dando água na boca, né? Já começa... exato. Eu já estou pensando no churrasco com os temperos dele. Inclusive estão usando a mesma plataforma de entrega do Mercado Livre, o TikTok. Ah, é? Quando está compartilhando. Está compartilhando por quê? Por causa da agilidade. Vamos pegar esse gancho que eu acho que é sensacional. E-commerce. Você está surfando nele, você está vendendo Exato. com ele. Pelo que eu entendi, você vende mais para mercados, é isso? O nosso nicho é mercado. É mercado. Mercado, açougue e hortifruti. Tá. Esses segmentos eu acho que não são prejudicados pelo e-commerce. Não, né? não. Mas como você vê o comércio, né? Você que é um empresário, está rodando aí há muito tempo, como você vê esse impacto do e-commerce em alguns comércios que realmente estão deixando de ser interessantes ter na rua, né? O Fábio, vai ter uma mudança muito drástica, porque muita gente hoje em dia está com o celular na mão e está comprando. Que, inclusive agora tem um projeto do Açaí, que o Açaí vai usar o Mercado Livre para vender os produtos do Açaí. Em vez de você ir no Açaí comprar, você vai entrar no Mercado Livre e eles vão fazer a entrega para você full time. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver lá na Dutra, tá fazendo um galpão lá, parece que é de 50 a 60 mil metros quadrados pro Mercado Livre, para poder atender essa demanda do Açaí. Você não vai precisar no Açaí mais. O preço vai ser mais atrativo do que na loja. Eles querem tirar a pessoa física da loja para entregar para você em casa. Então, eu acho que... A logística disso deve ser sensacional, porque você recebe, né? A gente compra, né? Coisinha pequena, né? O volume, né? O maior volume, né? É o tamanho de uma mochila, vamos dizer assim. Agora, você fazer uma compra, quer dizer, você receber caixa de leite, caixa disso... Então, eu acho que os pequenos comerciantes que estão hoje vai ter que enxugar muito o orçamento dele para poder continuar no ramo. Porque esses mercados grandes estão indo muito para essa... Tem a IA agora que tá surfando nisso aí, que a gente tem que se antenar nisso. Porque, cada dia que passa tá mais rápido a coisa. Hoje em dia tem um aplicativo que você vai fazer Antigamente você ligava pro arte finalista para ele fazer uma arte para você. Agora tira a foto dessa caneca aqui, daqui a pouco... Muda isso na IA. Muda, rápido, muito rápido. Mas você tem que fazer o curso, entender do processo para você saber o que você vai pedir para ela. Porque se você tem uma demanda muito grande, o que você pedir lá e fazer errado, a demanda vai ser tudo errado. Ah, tem que tirar essa letra do final. Se não tirar, vai tudo... Se você passar despercebido, vai embora. Sim. Então, a gente vai ter que se antenar muito nisso aí para poder continuar no segmento. Esse movimento do e-commerce, então, ele é imparável, né? Eu acho que é imparável. Ele vai continuar sempre se estendendo. Eu eu não sabia dessa questão dos mercados. Eu sempre comprei coisa da China. Faz muitos anos. Tem 10 anos que eu compro coisa da China. Demorava 90 dias para chegar. Aí tem o Ficava preso em Curitiba. Tem o Alibaba, exatamente, é isso aí. Ficava preso em Curitiba lá. Quando eu chegava, você tinha até esquecido o que você comprava. Voltava.
voltava, você comprava eu comprei um jogo de caneca, a coisa mais linda do mundo. Quando chegou um montão de copinho desse tamanhozinho. Eu falei, puta que pariu, Que não vi o isso? tamanho. Então, faz muitos anos que eu compro. Hoje em dia, eu compro muito na Temu hoje, que tem uma gigante, é certinho. Hoje em dia entrega com 6 dias, meu. Mercadoria sai do outro lugar, chega aqui no Brasil com 6 dias. Caramba. Então, se você vê que nem a história do cara do Alibaba lá, aquele cara que lançou aquele aparelho de celular lá, o Xiaomi, é dele. Uhum. Então, a história tá interessante, porque esse cara, ele queria montar a empresa e não tinha dinheiro. Aí ele juntou 18 amigos numa sala e falou, meu, nós precisamos de 60 mil dólares pra gente fazer esse projeto. Vocês estão comigo? Esse negócio vai ficar milionário. Aí teve uma meia dúzia, não, eu quero. Ah, não sei o que. Se você, agora é a hora. Se você quiser, depois, aí o cara montou a empresa de tecnologia na China, que é o Alibaba, que explodiu. E hoje, aonde ele está lá na China, na cidade que ele está, a tecnologia desse cara foi tão avançada, que ele sintonizou o programa da empresa dele em todos os radar da cidade, nos farol, que tinha muito problema de fluxo de farol para lá, para cá, aquela bagunça toda. Ele acabou o trânsito da cidade. Ele entendeu como que funcionava o time de quem vinha, o time de quem ia. Então... Criou o famoso algoritmo, né? Exatamente. Se vocês entrarem lá na história, vocês vão ver... É um negócio impressionante. Um negócio que era São Paulo, aquela loucura de trânsito, não tem trânsito na cidade hoje. Você falou em IA, né? Tempero é uma especiaria, né? Uma coisa antiga, né? A gente sabe que existia a Companhia das Índias Orientais que fazia, né, o comércio de especiarias, né? Exato. 500 anos trocava, atrás. Né? Trocava especiarias por outros produtos. Sim, né? Especiaria era muito valioso, né? Isso. Porque dava sabor às coisas, né? Isso, exato. Imagina um inglês comendo uma carne insossa, né? Colocando um temperinho, Agora, sabor da mama. Sabor da mama. É. E aí dá aquele, né, aquele tchan, né? Hoje, a Sabor da Mama usa muita inteligência artificial? Usa bastante. Todas as artes nossas a gente está usando sobre tudo nisso. Inclusive, eu estou até fazendo um contato com um cara que ele ele é expert nisso aí, pra ele passar uns dias com a gente, para poder a gente se inteirar mais do... Aí a gente vai ter que contratar uma pessoa que está ligada nisso, para deixar uma pessoa dentro da empresa, já para poder informatizar o negócio. Para poder facilitar a vida de tudo. Mesmo sendo um produto milenar, você acredita que dá para colocar tecnologia e... Porque o segmento nosso, Fábio, ele é muito amplo, ele tem, é coisa, você não tem noção, porque, eu tenho segmento de padaria que eu vendo, tem segmento de cozinha industrial, tem segmento de creche, tem segmento de escola, é um nicho muito grande, tem cara que faz evento, o cara compra da gente, cara que vende pra... Eu tenho 8 empresas que compram da gente que atende licitação. Eu atendo licitação, e tem mais 8 empresas que compram da gente e vendem para licitação. Tem um cara de Guarulhos, de Itapevi, que ele já tem a programação do ano todo, ele já manda para nós, de 15 em 15 dias entregar tantos pacotes assim. Então, o leque é muito grande, entendeu? E com esse segmento da IA, eu vejo o quê? Ideias novas, entendeu? Ideias novas, porque chega uma hora, que eu vou fazer 57 anos. Você não tem mais aquela cabeça para poder mexer com isso. Que nem eu gosto muito de procurar as coisas, entender. Mas você coloca outras pessoas para fazer, porque sua cabeça agora vai dando um bug, meu. Então, só que você tem que entender que na sua época era de um jeito e agora é de outro. Se você não entrar nessa onda para você se aperfeiçoar, você fica para trás. Tem muitos amigos nossos que às vezes, esse negócio, que nem ontem eu estava lá, quarta-feira estava no Bunkyo, tinha um cara lá, ele falou, isso aí não me entra na cabeça. Seu Bunkyo, que você fala, Bunkyo empresarial, né? Isso aí não me entra na cabeça, mano. Eu falei, eu sei que não entra. Mas você tem que tentar se envolver no negócio pra você aprender alguma coisa, meu. É aquilo que você falou. Se você não for fazer, põe alguém pra fazer. Põe alguém pra fazer, meu. Põe alguém pra coisa funcionar. Porque senão você vai ficar pra trás. Porra, caramba. Você tem uma Cláudia lá também, não? O Ivan tem uma Cláudia. O Ivan sou eu, né? Eu tenho uma Cláudia lá. Por que você tremeu? Porque você vai falar isso no ar, minha mulher vai ouvir e eu vou ter que justificar em casa, cara. Quem é Cláudia? Quem é Cláudia? Quem é Cláudia? Quem é Cláudia? Então, explica. Cláudia é a IA que eu utilizo lá. Tô colocando para fazer várias coisas, tanto na Levan Seguros quanto na Brasil Cacau. Então ela já faz o pedido sozinha, ela já faz emissão de nota fiscal da corretora de seguros. Então a Cláudia tá fazendo com que eu ganhe tempo. Eu só fiquei assustado com o seu susto. Não, é porque a mulher vai ficar querendo saber quem é Cláudia. Eu tenho um distribuidor nosso da Zona Norte, eu fui lá visitar ele tem uns 2 anos atrás.
Aí eu falei, caramba, parabéns. Quando eu fui lá era pequenininho, hoje tá num prédio maior, tudo arrumado. Eu falei, como é que é a sistemática do processo? Aí ele foi mostrar pra mim, ele falou, Jair, eu não fui. Eu falei, por que você faz pedido toda semana? Eu falei, não é eu que faço pedido. Eu falei, quem? Quem que faz? É o robozinho que eu tenho. Aí ele tem o estoque mínimo dele, aí o robô já dispara o pedido e já manda pra mim. Eu falei assim, caraca, ele falou, tem mais um. Você não tinha ideia, né, que estava acontecendo assim? Aí eu falei, tá, e o boleto, nota? Ele falou assim, ele faz tudo também. Quando os vendedores passam os pedidos, já cai no sistema. À noite ele já programa, já faz, já está cadastrado o prazo de pagamento dos clientes, ele já imprime a nota e o boleto junto, ele só não grampeia. Mas eu falei, caramba, bicho. Inclusive. Ele falou, quando eu chego de manhã, já está tudo pronto aqui. É só eu grampear e entregar pro. Você entendeu? Então é isso que eu estou falando, Fábio. A gente tem que se antenar para isso. O que acontece? Eu vejo a inteligência artificial e essas coisas que estão acontecendo no mundo para facilitar a vida de quem é esperto que se antena na coisa. Muita gente vai ficar para trás, porque ele não quer fazer, não quer entender e acha que daquele jeito vai dar certo. Não dá. Tem muitos amigos meus que a empresa do cara é toda bagunçada, toda cheia. Meu, organiza isso aqui. Do jeito que tá aí tá bom. Mas não é, meu. Porque às vezes você tentando entender o básico e põe alguém para dar sequência, a coisa funciona. Tem na empresa lá, a gente tem o pessoal que toma um carregado de estoque, um carregado de fábrica de molho, tem um carregado, tem o líder, tem outro encarregado de PCP, tem o menino que toma conta da produção de farofa, tem outro que toma conta da produção de molho, de ar. Então, cada um faz o seu. Se eu tiver lá e não tiver também, a coisa funciona do mesmo jeito. Então, a gente fica aqui nos bastidores olhando as coisas maiores, arrumando, para poder não dar erro. Mas a coisa funciona. Só que tem cada um fazer o seu. Então eu vejo essa inteligência artificial que está chegando aí como melhoria. Mas só que a gente tem que se antenar para a coisa funcionar. Igual o Ivan falou, já tem a Cláudia dele lá que já vai fazendo tudo isso para poder a coisa andar. Não precisa dele estar lá full time o tempo todo olhando. Caramba, quanto chocolate vendeu aí para poder fazer eu vou te livrar agora. Calma, eu vou te livrar, eu vou te salvar. Você vai me salvar? Eu ia dar um spoiler. É porque assim, é Cloud IA, entendeu? Cláudia. É isso. Só pra quem não entendeu. É só porque eu não sei falar inglês, né, Fábio? Aí eu chamo de Cláudia. Mas aí, dando um spoiler, em breve a gente vai ter um episódio aqui com um convidado falando de IA. Como que a IA pode ajudar o empresário? Porque hoje o que as pessoas pensam? É só entrar lá e responder pergunta. Não, isso aí o Google já faz, né? O Google já... Então, tem muitas coisas que a IA pode fazer por você que a gente nem sabe. No celular a gente tem, né? De vez em quando eu fico conversando com ela o tempo todo, ela perguntando as coisas. Não sei o que ela. Aí acontece, aí você fica 2, 3 dias. Por que você não me procurou mais? Sentiu saudades. Aí você começa. Então, isso vai aguçando a ideia da gente que não fica mais arcaica no negócio. E tem um tempero que eu tô tentando inventar lá, que já reuni um monte de engenheiro de alimento, de nutricionista, pra gente tentar inventar esse tempero e eu não consegui chegar num termo. Que eu queria colocar um tempero para poder a gente temperar a comida de hospital, pô. Olha. Porque quando eu fiquei internado no hospital, Que tem algumas restrições, né? Tem várias. Aí eu entendi assim, quando você vem no hospital, o que acontece? Você tá doente. Tá tomando remédio, o remédio tá melhorando a sua doença. Mas você perde peso não é por causa da doença. É porque o cara tira o açúcar e tira o sal, pô. Você tirou isso aí, se você pegar 15 dias, você fala, não vou usar nada de açúcar e nada de sal. Em 15 dias você perde 5, 6 quilos fácil. É que você não tem mais retenção de líquido, né? É isso. E começa a queimar gordura. Eu entendi isso. Eu falei, caramba, meu. Então o cara fica doente, ele fica debilitado. Não é por conta da doença. Dependendo da doença, sim. Mas a maioria não. Eu falei, se a gente inventar um produto que ele vai dar um sabor naquela sopa, que não vai agredir o organismo da pessoa, a pessoa vai se recuperar mais rápido, pô. Porque, meu, não tem gosto de nada, né? Porque é só água e os legumes lá, não tem gosto de nada. Aí eu fiquei matutando isso, eu já falei com várias pessoas e a gente não consegue chegar. Eu tava falando até com a menina que trabalha no Einstein, eu falei, meu, será que a gente não consegue? Eu falei, Jair, consegue, mas tem que pegar uma equipe boa, de nome, para poder carimbar o negócio. Porque não adianta qualquer um que não vai... Para ter um pedigree, né? É isso, entendeu? Pô, já pensou? Quantos hospitais não tem? Quantas pessoas você não vai tirar do hospital mais rápido do que a pessoa ficar lá 15, 20 dias? Às vezes em 7 dias, o cara se alimentando bem, tomando os remédios certos, nada certo. Sim. Exato. Meu, aí eu fiquei fazendo as contas de quantas pessoas ficam internadas, meu. É milhões de pessoas internadas em São Paulo, nos hospitais lá. Quando tiver esse produto vai fazer sucesso. Então, mas aí você tem que ter
o time do negócio. Mas só que assim, aí esse dia eu tava até brincando com ela, falei assim, esse tempero é bom, mas é quase impossível de fazer. Mas dá para fazer. Então, resumindo. Te traz ideias. Te traz ideia. E essa é a sua função, né? Como presidente, CEO, né? Como Exato, sócio exatamente. da Sabor da Mama, trazer esses novos produtos, né? Identificar esses nichos. Né? Porque hoje em dia, a gente tem que trazer o novo. Porque o antigo e o velho tá sempre... Já está já tá ali. assim. Então você tem que trazer coisas novas. Que nem você vai num jantar hoje, eu fui num jantar aí de um amigo meu que é deputado lá num restaurante lá em São Paulo, lá, você é louco. Os pratos que vem lá, o cara assim, você não dá nem vontade de comer o prato, que tá no prato. Tão bonito, cheio de coisinha assim, que você fala, puta. Não vou mexer, né? Eu falei, você Vou quer o deixar quê? Pra aí. enfeitar mesmo? É enfeite. Aí ele falou, não, mete a colher aí. Então, tipo assim, você vê que mudou tudo, né, meu? Uhum. Jair, aproveitando seu conhecimento, todo o seu histórico como empresário, tem um momento aqui que eu peço para você deixar uma contribuição, né, para os empreendedores. Então, uma mensagem para o empreendedor que vai começar, o empreendedor que já está, né, já está ali há um tempo já tocando a empresa, e inclusive aquele empreendedor que está pensando em desistir, né? Qual dica que você daria para os empreendedores? A dica que eu daria para essa pessoa que está no comércio e está desanimado, não desanimar nunca. Que todo mundo tem potencial para crescer e alavancar na vida. E quem quer começar, que pega uma coisa que ele consiga dar conta. Porque às vezes você monta um projeto que você não entende do projeto. Aí você pega e, eu vou fazer um negócio para colocar alguém para tomar conta. Não vai dar certo. Tem um amigo meu que sempre fala assim, o cara que trabalha no mercado, ele tem que saber fazer tudo. E é o certo. Porque às vezes você é dono de um mercado e você não sabe cortar um bife, pô. Então você tem que saber, você não precisa ser um cara expert no que você está fazendo, mas você tem que saber fazer um pouco de cada coisa. Porque quando alguém perguntar para você, falar que não dá para fazer, você vai falar para ele, não, dá para fazer porque eu já fiz. Então, quem tem vontade de ter uma empresa, não desista nunca. Que se você tiver força de vontade e trabalhar bastante, que quando você é dono de uma empresa, você não tem hora, não tem dia, não tem noite, é todo dia, toda hora, todo momento, você tem que estar preparado para tudo. Se acabou a energia, você tem que arrumar uma vela, alguma coisa e fazer, porque o cliente não quer saber se acabou a energia, se não acabou, se faltou água, ele quer o produto dele lá. Sim. Então, a gente tem que ter força de vontade, muita garra, muita perseverança, que com muita força de vontade você consegue chegar onde você quer chegar. A empresa nossa tem um faturamento expressivo hoje, graças a Deus. A gente nunca imaginava que a gente ia chegar num momento desse da vida. Então, eu costumo dizer que hoje eu tenho mais do que eu mereço, porque eu nunca imaginava. Para começar, quando eu cheguei em São Paulo, eu não queria nem tirar a carta, que eu não queria dirigir. Porque o meu objetivo era comprar um terreno e fazer uma casa. Isso tava bom demais. Só que assim, quando você vai pegando gosto pela coisa, você vai desenvolvendo outras coisas, ajudando pessoas que querem crescer na vida, aí você vê que a gente tem muito potencial. Muito potencial. Então a gente não pode desistir nunca. Não desistir jamais. Muito bom, Jair. Eu, na contabilidade, às vezes eu pego a pessoa que está saindo do CLT, né, e aí reclama, não, porque meu patrão fazia isso, fazia aquilo, tal, eu tô de saco cheio, agora eu vou ser empresário e tudo vai ser melhor. Vai ser diferente. E aí eu, tipo assim, eu conto ou não conto? E havia alguns momentos que eu contava, sabia? Logo no começo. E aí eu falei assim, não, deixa o cara seguir o caminho dele, porque às vezes ele não vai dar certo nessa primeira empresa. É isso aí. Ele vai aprender. Vai ficar cascudo, na segunda ele já vai ser melhor, e às vezes se ele não tiver a segunda, vai na terceira. E se eu privar ele desse entendimento, né, ele não vai crescer. Então, exato. Essa semana eu fui convidado pela Associação Comercial de Suzano. Tem a contadora nossa antiga contadora, ela começou com a gente, e ela trabalhava na Balk. Uhum. E ela era auxiliar lá, ela já era contadora, mas trabalhava na contabilidade, mas que não tinha peso, não tinha nada. Sim. Até eu brinquei com ela, falei, nossa, quando eu conheci você era tão quietinha, você não falava nada. E ela prestou uma consultoria pra gente, ela trabalha na Balk, prestou uma consultoria pra nós. E eu gostei dela, aí ela pegou, quando saiu da Balk, eu falei, vem trabalhar com a gente. Ela começou a trabalhar com a gente, não era fazer uma parte da contabilidade. Eu tinha contador, mas ela fazia a parte interna. Aí começou a tomar conta do meu financeiro, trabalhou bastante. Aí chegou um determinado ponto, ela falou, Jair, eu quero montar meu escritório, mas só que eu gosto pra caramba de trabalhar aqui. Eu falei, você tem que ir. Você tem que ir. Porque se você não for, você vai ficar. Se você não for,
Se você vai olhar para trás depois e falar, meu, eu não tentei. A culpa foi do Jair. Aí ela pegou e começou, ela trabalhava com nós durante o dia e à noite ela arrumou uns 3 clientes, trabalhava à noite. Às vezes ela estava online 11 horas, meia-noite, porque eu vou dormir tarde. Aí eu falava, vai dormir, menina. Ela, você tá acordada ainda? Eu falei, uma hora dessa, meia-noite você tá acordada? Ah, tem que terminar os documentos do cliente. E começou. Aí chegou uma hora, ela falou assim, Jair, não dá mais. Me sobrecarregando muito. Eu falei, o que você quer fazer? Ah, eu vou ter que ficar só no escritório. Eu falei, então vou fazer o seguinte, você continua trabalhando para mim aqui, você vem 2 vezes por semana, ajeita tudo aqui e monta o seu escritório. Aí montou uma salinha pequenininha e começou. Aí chegou uma hora que não estava dando mais. E aí eu falei, então vou fazer o seguinte, então agora você vai tomar conta da minha contabilidade. Ela começou a tomar conta da contabilidade. Então, porque como ela estava interna, ela fazia... Sim, já fazia uma financeiro, parte. Vamos dizer assim. Aí ela falou assim, mas será que eu vou dar conta? Porque era muita coisa. Uhum. Não é que os clientes dela são clientes menores. O nosso é uma gama de cliente grande. Aí ela não sabia nem quanto que ela ia cobrar. Eu falei, se você não quiser cobrar nada, não precisa não. É melhor. Eu agradeço. Aí ela pegou e hoje ela cresceu muito. Meu. Que bom. Então, e ela foi falar da reforma tributária e ela falando lá e eu olhando. Falei, caramba. Quietinha lá na minha empresa, Que agora legal. né, Olha só. voando. Aí ela me chamou lá, ela até deu um troféuzinho pra gente, número 0. Meu primeiro cliente que apostou em mim e tal, e hoje eu tô... E sabe quantos clientes ela tem hoje? 130. Caramba. Então, eu já tenho 6 ou 7 funcionários lá. Eu falei, mas se você cresceu muito, muito mesmo. Tanto pessoal quanto profissional. Então, a tendência é crescer mais, porque a gente quer ver pessoas assim, pô. Às vezes tem um funcionário que ele é bom pra caramba, mas é o que você falou. O cara tem um sonho de fazer alguma coisa, mas você não pode brecar o cara, meu. Não. Ele é bom, mas você vai ficar com o cara vai ficar frustrado, vai querer fazer as coisas do jeito dele, não vai dar certo, vai dar errado, você vai ficar puto com o cara e vai acabar dispensando o cara e já passou o time dele. Você levou ela o máximo que você podia, né? Vamos dizer assim, embaixo da sua asa, Exato. né? Até ela poder levantar voo. Exatamente. E eu acho que o universo te retorna isso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu vou ensinar ele a trabalhar, eu vou dar essa oportunidade. Vai virar meu concorrente. Vai virar meu concorrente, ou Não, vai embora. Pra você ter uma ideia, da empresa nossa lá, saiu 5 empresas, pra você ter uma ideia. Tanto Olha que hoje em que dia a gente legal. tem um contrato lá com o pessoal, porque antigamente não ligava pra esse negócio. Sim, sim. Tem umas 5 empresas pequenininhas que era de funcionário, que sabia tudo o trato, e montou, mas hoje é pequenininha, mas Amanhã pode ser grande, é, né? mas pode ser grande. Mas é tipo assim, quando o funcionário chega na gente lá e fala pra gente assim, meu, eu arrumei uma coisa melhor, tem como você me dispensar? Eu falei, eu pago agora, você só vou ver o fluxo de caixa aí como tá, e a gente dispensa. Porque não adianta você segurar o cara, você tem que deixar o cara aí, meu. Ele sai de cabeça erguida lá, ele vai... tanto que eu contratei já ex-funcionário que saiu para poder tentar se não uma der coisa e certo, voltou. né? Volta. Que nem hoje em dia eu não estou contratando mais funcionário. Saiu, agora porque já teve muito vai e volta. Mas você tem que deixar o cara seguir o voo dele, meu. Porque você não pode brecar o cara. Porque às vezes tem um cara que ele... Aí você fala, meu... Eu vou ajudar o cara até certo ponto, chegar a certo ponto, ou você coloca ele de sócio da empresa. É. Sim. Então, porque não tem como, né, Fábio? Então a gente tem que dar oportunidade para cada um seguir o seu sonho, meu. Então eu acredito que a gente fez o que a gente fez até agora, a gente está no caminho certo. Sim. Até hoje, quando o cara chega e quer sair, a gente fala, meu, então Não vou dispensa. atrapalhar. É agora. Não vou te atrapalhar. atrapalhar. Por conta disso. Cara, Ivan, mais uma aula, hein? Sim, sem Mais dúvida. uma aula. Quer aí- dar suas considerações Não, finais? E aí, eu conheço o Jair nos encontros aí de empresários. Ou você quer acessar a Cláudia para ela? Não. Eu ainda tenho capacidade ainda de responder por mim mesmo, pode ficar tranquilo. Encontro o Jair nos encontros dos empresários, e aí uma situação que ele traz isso, o quanto é importante a gente participar de outros eventos, até mesmo fora da nossa área, estar com outros profissionais, porque é isso que vai nos trazer conhecimento, A gente só cresce. troca de insights, para que a gente desenvolva o nosso negócio, É isso. né? Não adianta eu ficar ali focado no meu mundo, na minha bolha. Cara, empresário que fizer isso está fadado ao fracasso. A zona de conforto ela só vai te levar, né, à morte, né? Não pode. Aquela frase, né, que diz que uma empresa que não está crescendo está morrendo, ela É verdadeira. É verdadeira. É porque hoje em dia, antigamente, era mais sofrido, porque não tinha tanta ideia de internet, de nada.
Hoje em dia você tem um leque muito grande para você... Tem um podcast nosso aqui, ó. Exato. Cipoacast, só assistir. Antigamente tinha isso para a gente falar. Que nem eu falo pro Fábio sempre, que às vezes a gente fala, Fábio, o comércio aqui de Poá, a gente tem que tentar juntar os empresários, o pessoal do comércio, juntar todo mundo e a gente colocar ideia no papel para melhorar o comércio. Sim. Porque o que acontece? Se você tem os comércios de Poá e a gente não compra no comércio de Poá, tá fadado a morrer. Quem vai comprar, né? Sim. Exatamente. Então a gente tem que valorizar os caras daqui, mas para poder isso, tem que trazer esses caras para poder passar a ideia dele, o que ele tem, pro prefeito, pro cara de obra, o cara do turismo, o que pode fazer para poder melhorar, porque Sim. você vê, que nem um exemplo é Suzano. Suzano há 15 anos atrás, como que era aquilo ali? Não tinha nada lá, pô. Mas só que vai, tipo assim, tem que ir cutucando ali, cutucando Vai aqui, crescendo. até a coisa tomando um peso que lá na frente o pessoal vai colher esses Sim. frutos, né? Nossa, Jair, que legal, cara, saber da sua Ficaríamos história, muito né? mais tempo, né, Fábio? Fica, não, 2, 3 horas aqui. Se tivesse, né, uma carninha temperada com ó. chimichurri de sabor da mama, até Ficaria melhor ainda. Ficaria melhor ia ainda, hein? embora, né? Se não fosse água, fosse cerveja, aí ia mais É, longe. pronto. Ia mais longe ainda, com pronto. certeza. Você vai querer pegar marido também, Fábio? Igual o menino da produção? Não me comprometa. Jair, obrigado pela presença. Dá uma consideração final para nossa audiência, né? Sobre como foi hoje, né? E o que você quiser falar agora, o momento é seu. Pessoal, esse podcast aqui dos meninos aqui é show de bola, porque a gente expõe as nossas ideias, a gente fala do que a gente pensa para poder melhorar tanto do comércio quanto a indústria, fala de projetos futuros, a gente fala de tecnologia. Então, quem tiver a oportunidade de vir aqui bater um papo com eles, pode vir, que sempre agrega muito valor. E a ideia desse encontro é o quê? É mostrar para todos os comerciantes da cidade, todas as pessoas que estão engajadas nisso, tentar melhorar, abrir a mente. Tem várias outras coisas que acontecem na cidade que muita gente não sabe nem o que acontece. Então a gente tem que começar a mostrar mais e começar a participar mais disso para poder a gente melhorar a nossa cidade. Porque eu moro em Suzano, mas eu gosto muito de Poá. Eu fico 90% do meu tempo eu fico aqui em Poá. Então a gente tem que usufruir dessa cidade e fazer essa cidade crescer cada dia mais, para poder a pessoa sentir prazer de estar aqui em Poá. Sim. Então, isso que é importante. A gente tentar valorizar o nosso solo e fazer essa cidade ter um brilho maior, ganhar vários troféus aí que vêm participar, mas tem que ter a ajuda de todo mundo. Se não tiver a ajuda de todos, não consegue. Eu costumo dizer que a mão a gente tem 10 dedos. Se faltar 2, você fica muito fraco. Então, tem que juntar todo mundo que é para poder a coisa acontecer. Muito obrigado pelo convite e vamos que vamos. Valeu, Jair. Obrigado. É isso aí, Poá. Esse programa, como o próprio Jair disse, é um compilado, né, de histórias de empresários, Sim. muitas dicas, né? O pessoal aí, né, o Jair vai compartilhar esse episódio com os amigos. Com certeza. Vocês não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Assim como foi sensacional esse programa do Jair, nós temos outros que já foram, outros que virão, né? Então, é praticamente uma faculdade de business Sim. aqui, né? A gente tem muitos insights, né? Como não tem faculdade, aqui no Cipoacast se aprende tudo sobre empreendedorismo. Com certeza. Não poderia deixar de agradecer o apoio aí do Mercadão das Tintas, né? O Vitão Sim. sempre salvando aí a gente de fazer coisa feia em Coisas casa, erradas, né? Na parede. Ai de mim se não fosse o Vitor. Sim, produtos de qualidade, condição de pagamento e sempre a consultoria aí eficiente do Vitão. Obrigado, Vitor, pelo apoio. E esse programa, né, pode ser também patrocinado por você, empresário que está assistindo. Quer que a sua marca apareça aqui constantemente, que nem o do Mercadão das Tintas? É só entrar em contato que a gente, né, agradece, né, e Sim. aceita com muita honra. Finalizando aqui, novamente, acione aí, né, marque o canal, acione o sininho e acompanhe todos os episódios. É isso, Ivan? Sim, é isso aí. Não sei se eu me atrapalhei agora no final. Mas uma coisa importante também, dê sugestão de empresários que você queira que esteja aqui, temas que queira que a gente debata, perguntas, fique à disposição. Esse canal é de vocês. É isso aí, Poá. Até a próxima. Valeu!